Olá, essa é a segunda atualização da segunda edição do Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros, desenvolvido pelo Concefaz, em parceria com o CICEF, o Centro Integrado de Políticas para o Desenvolvimento Celso Furtado, e apresenta panoramas da área fiscal, financeira e tributária. Nessa edição, nós trazemos análises econômicas do terceiro trimestre de 2025, assim como as finanças públicas no quinto trimestre do ano passado, do ano 2025. Embora o boletim aponte para uma desaceleração do crescimento econômico, ele traz boas notícias do mercado de trabalho. A mínima histórica para a taxa de desocupação foi de 5,45%. A massa salarial aumentou 9,7% de outubro de 2024 até outubro de 2025. E o rendimento médio real no trabalho principal cresceu 3,3%. Por fim, ressaltar que nossas análises apresentam quadros tanto por setor de economia quanto por estado. E todas elas estarão disponíveis no site do Concefaz, www.concefaz.org.br. A gente agradece a audiência de todos e eu passo a palavra ao professor Carlos Pincosfeld para que faça a apresentação. Olá, estamos aqui mais uma vez para fazer a apresentação do nosso Boletim de Finanças dos Estados, que trata não só das finanças dos Estados, como também da macroeconomia brasileira. Esse boletim ele tem o patrocínio do Concefaz. Nós já estamos no segundo, na verdade, é o segundo a atualização, o update do segundo boletim. A gente, com esse boletim, a gente está cobrindo um período de dados que vai mais ou menos, grosso modo, até outubro do ano passado, ou seja, o terceiro trimestre. Assim que fechar esse trimestre, a gente vai publicar um novo boletim, aí sim vai ser o terceiro boletim, que vai ser publicado pelo início de abril. Então, até aqui a gente tem um quadro não completo, né? Quase completo, da economia brasileira e dos estados, especificamente, no ano passado, né? Em 2025 até outubro, até o terceiro trimestre. E aqui hoje, ao contrário, normalmente eu faço a apresentação, eu estou dividindo aqui a apresentação com os pesquisadores, com os nossos pesquisadores que metem a mão na massa e, na verdade, produzem esse material, que, aliás, diga-se de passagem, também quero dizer para vocês, vai estar disponível no site do Centro Celso Furtado, www.centrocelsofurtado.org.br. A gente vai deixar na descrição aqui embaixo, mas vocês já podem conferir e explorar essa nossa apresentação baixando o documento na nossa página. Bom, então eu estou aqui com o Guilherme Alusca. Guilherme Alusca, ele é professor do IE-UFRJ. Estamos aqui no nosso estúdio, Roberto Saturnino Braga, com o André Aranha, que é doutorando também do IE-UFRJ, e online o Bruno Rodrigues, que é doutor pela UFRJ e professor da pós-graduação do IBMEC. Bom, vamos começar então, vamos começar aqui com o nosso querido Guilherme Alusca. Ele vai tratar exatamente do nosso primeiro passo, sempre em todos os nossos boletins, que são as contas nacionais, né? As contas nacionais são o melhor raio-x que a gente tem da economia como um todo. E um tema que a gente vem meio que tateando agora, né? Era desde 2 boletins atrás uma certa desaceleração da economia brasileira e que, de fato, chegou, né? Chegou nesse momento. Então, acho que o Alusca aqui, o meu amigo Guilherme Alusca, vai justamente tratar um pouco, através das contas nacionais, dessa desaceleração que foi observada já no terceiro trimestre de 2025. Alusca, obrigado, você está aqui, você tem a palavra. Obrigado pelo convite para participar aqui da apresentação do boletim. Então, esse primeiro gráfico, ele ilustra a desaceleração da economia brasileira ao longo do ano de 2025. Então, em 2020, recapitulando um pouco, né, em 2023 e 2024, a economia cresceu, em média, 3,3% ao ano. Foi 3,2% em 2023 e 3,4% em 2024. E em 2025, tudo indica que ela cresceu menos que isso. Esse gráfico ele mostra a taxa de crescimento
tanto na série que compara o trimestre com o mesmo trimestre do ano anterior, quanto a variação em relação. Desculpa, tanto quanto a variação acumulada nos últimos 4 trimestres. E essas duas séries ilustram a redução do crescimento da economia. Então, nos 3 primeiros trimestres de 2025, a economia cresceu 2,4% em relação aos 3 primeiros trimestres de 2024, né? Ilustrando novamente essa desaceleração, tá? E essa tabela, ela mostra o crescimento de cada um dos componentes da demanda do PIB, tá? Então, o que a gente pode ver aqui é que praticamente todos os componentes da demanda estão crescendo menos em 2025 do que cresceram na média dos anos de 2023 e 2024. Então, começando pelas exportações, as exportações tinham crescido em média 5,8% em 2023 e 2024. Em 2025, elas, até o terceiro trimestre, elas cresceram 3,6%. Curioso notar que, apesar do tarifaço, né, dos Estados Unidos ter entrado em vigor no terceiro trimestre, isso não teve um impacto muito grande sobre o crescimento das exportações. Na verdade, se olhar só na série trimestral, o crescimento das exportações até aumentou no terceiro trimestre. Isso aconteceu, acho que em parte porque houve um adiantamento, né, de compras dos Estados Unidos em julho, que já era o terceiro trimestre, né, mas imediatamente antes das tarifas entrarem em vigor. E posteriormente, a partir de agosto, as exportações para os Estados Unidos diminuíram, mas isso acabou sendo compensado por aumentos das exportações para outros parceiros importantes do Brasil, como a China e a Argentina. A política fiscal, que foi bastante expansionista em 2023 e 2024, foi menos expansionista ano passado. Então, a gente pode ver nesse gráfico que o crescimento do consumo do governo diminuiu. Além disso, o investimento do governo também estava caindo até o terceiro trimestre, caindo cerca de 20% na comparação anual. Isso é explicado em boa medida porque o investimento cresceu muito em 2024, puxado principalmente pelo investimento dos municípios, no contexto de eleição municipal. E aí, no ano seguinte, às eleições, você acaba comparando o investimento com uma base de comparação maior. Então, o investimento do governo caiu ano passado. Além disso, as transferências do governo para as famílias, né, que são o pagamento de benefícios sociais, né, como aposentadorias, Bolsa Família, seguro-desemprego, o crescimento desses benefícios também diminuiu, embora continue tendo crescimento positivo. Então, isso tem um efeito sobre o consumo das famílias, tá? Um componente da demanda que segue crescendo a taxas bastante elevadas é o investimento das empresas estatais. Esse é um componente da demanda que depende de decisões discricionárias, né, principalmente do governo federal, porque a maior parte das empresas, as maiores empresas públicas são federais. E o investimento dessas empresas não está restrito pelas regras fiscais, né? Então, é possível expandir o investimento das empresas estatais sem que isso esbarre em alguma restrição de regras fiscais. Então, nos primeiros 9 meses do ano, o investimento das empresas estatais federais cresceu 26% em termos reais, já deflacionado.
né? Então, esse é um componente da demanda que continua tendo um estímulo razoável para o crescimento. Bom, e continuando aqui nos outros componentes do investimento, né? O investimento das famílias em construção, na aquisição de imóveis, caiu, muito por conta das taxas de juros elevadas, né? Uma das seções desse relatório mostra, traz um estudo mais detalhado, né, dessa relação entre taxa de juros e os componentes do crédito para as famílias, né? O crédito para aquisição de automóveis, para aquisição de bens ou para compra de imóveis. Então, a gente explica que a alta taxa de juros real impactou negativamente o crescimento do crédito para aquisição de imóveis, tá? Bom, e aí o último componente do investimento que falta discutir é o investimento das empresas, né? Esse componente do investimento continua tendo crescimento positivo, o que é explicado pelo fato de que, enfim, a economia continua crescendo, embora ela tá desacelerando, né? O crescimento nesses últimos anos foi razoável para o padrão que o Brasil tem observado nos últimos 15 anos. Então, o investimento o investimento das empresas privadas, né, melhor dizendo, não sofreu uma desaceleração muito importante até aqui, tá? Bom, e aí por último, falando do consumo das famílias, né? Nesse contexto, o consumo das famílias também desacelerou, né? Por quê? Bom, primeiro que com a própria desaceleração econômica, a massa salarial acaba crescendo menos. Como eu mencionei agora há pouco, as transferências para as famílias também cresceram menos ano passado, e o crédito para aquisição de bens de consumo duráveis também diminuiu novamente por conta das taxas de juros elevadas, né? Então, Acho que vale a pena, Guilherme, a gente destacar nessa tabela que os espectadores estão vendo aqui, que foi uma queda expressiva. Até esse período foi uma queda de 4,2 na média para 1,4. sim, Então, acho que sem dúvida foi a mais expressiva em termos de redução, sim, sem dúvida nenhuma, e como o Guilherme falou, reflete vários efeitos não muito positivos, né? A desaceleração do crescimento, ela desacelera a massa salarial, desacelerar a massa salarial desacelera o próprio consumo, os juros, como a gente falou aqui, tem também o efeito sobre o consumo a crédito, né, negativo. A gente calcula isso, é um trabalho, seja, quem for ler o nosso boletim pode ver lá que a gente tem elasticidade com a economia, que relacionam as taxas justamente à demanda por crédito, né, e o gasto com crédito. Então acho que vale a pena a gente destacar, né, que isso foi realmente muito pesado. E como o consumo é um componente muito grande, é o maior é o componente maior componente da demanda, né? da demanda, o maior componente da demanda teve a maior queda, isso em grande medida explica essa redução razoável da taxa de crescimento. Sim. E acho que por último cabe destacar que as importações, mesmo nesse contexto de desaceleração econômica, as importações Se mantiveram, têm né? estavam crescendo 6,2%, o que é uma taxa mais alta que o crescimento do PIB, né? Isso em parte é explicado porque o investimento em máquinas e equipamentos segue crescendo a taxas razoavelmente elevadas, porque as empresas estatais estão ampliando os investimentos e o investimento das empresas Privado, né? privadas não sofreu uma desaceleração tão grande, né? Mas mesmo assim, a gente vê que as importações estão crescendo mais do que qualquer componente da demanda. Então isso indica que também pode estar tendo um aumento do conteúdo, Coeficiente, né? Coeficiente de do importação, coeficiente conteúdo importado, importado. Isso aí a gente só olhando com mais detalhe, mas obviamente que o fato de o investimento estar bem é um indicador forte que
isso impacta positivamente a importação, né? Sim. Bom, então a gente já viu aqui, teve um geral. Eu queria falar de 2 coisas, assim, muito rapidamente. Não vai dar para a gente explorar aqui, mas de novo, a gente convida todo mundo a entrar no nosso site, baixar o estudo e olhar. A gente tem uma parte, do estudo que olha o IBGE chama de indicadores conjunturais, né. São de produção industrial, de comércio e de serviços. E sem a gente está iniciando nesse relatório e vai aprofundar nos próximos uma visão mais, regional desses indicadores. A gente, por enquanto, está olhando por estado, que é um objeto da nossa pesquisa, mas a gente vai tentar regionalizar esses indicadores, mas, grosso modo, a gente pode dizer que acompanharam, assim, eles seguiram a tendência, com desaceleração, ainda estamos digamos, estamos no azul ainda, né? Estamos no positivo, porque a economia continua crescendo, menos, mas continua crescendo. Então, mesmo a indústria de transformação continua crescendo, o consumo, obviamente, desacelera, mas continua crescendo, os serviços também. Então, os dados que vocês vão ter acesso, quem for nos der o prazer de baixar lá o relatório e observar, vocês vão olhar um detalhamento por estados, né? E esses estados meio separados, ainda não consolidados, mas separados por regiões, e um comportamento que acompanha bastante bem, digamos assim, o comportamento das contas nacionais, como o Guilherme falou aqui, que são de desaceleração, mas ainda estamos rodando no campo positivo. Acho que um outro ponto, Guilherme, que vale a pena destacar é que a gente pode dizer que o destaque positivo do ano foi exatamente a desaceleração da inflação. Tá? A inflação que durante muito tempo, eu até não estou olhando o WhatsApp não, porque eu sou velho, então tem que olhar o dado aqui bem de perto. A gente teve uma aceleração bem razoável, mas da inflação fugindo, né? Porque vocês sabem que tem a meta e tem a banda, ela fugiu disso e ela convergiu fortemente, teve uma queda, chegou a um limite de 5,53, mais alto, ela vem caindo, caindo, caindo e já estava em 4,46, quer dizer, quase 1 ponto percentual de queda nesse período. O principal, a gente mostra aqui no estudo, digamos, a aceleração que tinha ocorrido tinha sido resultado de um choque agrícola, de produtos de commodities. Basicamente, choque de commodities, que não era culpa nossa, na verdade, em grande medida era choque de câmbio. E da desvalorização cambial. Na verdade, o choque de câmbio, a gente gosta muito de reforçar isso. O câmbio tem um impacto não só sobre o que a gente importa, o câmbio também tem um impacto sobre o que a gente exporta, porque o preço das coisas é em dólar. Então, um vendedor de soja não vai ganhar menos dinheiro aqui, ele vai ganhar o mesmo dinheiro aqui, porque o câmbio desvaloriza. Mesmo a gente sendo exportador de soja, ou de frango, ou de café, tá certo? O preço é único, em economia a gente chama de teoria do preço único. Tem lá para quem já fez curso de economia, quem não fez, não fica assustado, é só a ideia que você não vai cobrar preço diferente para as mesmas coisas, tá? Então, o que acontece é que teve uma aceleração muito forte, mais do que os próprios commodities, mais o câmbio e o comportamento. Depois a gente vai tratar disso, o Guilherme vai voltar nesse ponto, o comportamento do câmbio, como a gente tem, aliás, nesse início do ano, a mesma coisa, uma desaceleração, isso tem impacto muito positivo sobre os preços das commodities e sucessivamente sobre a própria inflação. Então, a gente pode dizer que o câmbio cumpriu o seu papel histórico de desacelerar a inflação e colocar ela dentro pelo menos da margem, em relação à meta de inflação que o Banco Central persegue, tá? Então, acho que se houve uma desaceleração do crescimento, o que não é uma boa notícia, houve uma desaceleração da inflação, o que de fato é uma boa notícia no período passado, tá? Então, vou passar agora para o meu querido Bruno Rodrigues, ele vai falar sobre, inicialmente, mercado de trabalho, porque o Guilherme mencionou, tangenciou aqui, falou sobre crescimento da massa salarial, crescimento do trabalho, do salário, desculpe. Então, o Bruno vai se aprofundar aqui nessa. Aliás, Bruno, eu estou falando Bruno Rodrigues, mas está escrito Bruno Pereira, porque ele tem 2 nomes. Então, vocês podem escolher. Então, o Bruno vai falar aqui sobre mercado de trabalho inicialmente, e depois vai falar sobre uma outra parte que ele escreveu nesse boletim, que é sobre justamente as finanças públicas federais. Bruno, obrigado, você está aqui, tem a palavra. Obrigado, Carlos. Obrigado. Boa tarde a todos. Com relação ao mercado de trabalho e em linha com o que o Guilherme acabou de apresentar aí, desde 2023 que a gente vem observando uma queda persistente da taxa de desocupação no mercado de trabalho brasileiro. Em outubro de 2025,
a taxa de desocupação chegou a 5,45%, que na época era um mínimo registrado, né, na série histórica, mas quando a gente extrai o componente de sazonalidade da série de desocupação, a gente começa a observar aí, já no fim de 2025, uma certa estabilidade, ou seja, uma sinalização de que essa trajetória de queda da taxa de desocupação esteja terminando, né? E também, além disso, né, junto disso, a gente vinha observando um crescimento da força de trabalho junto da queda da taxa de desocupação. E também agora, no final já de 2025, há sinais de que esse ritmo de crescimento da força de trabalho esteja se desacelerando, ou seja, a gente esteja chegando aí no fim desse ciclo. Ô Bruno, só para ajudar aqui quem está assistindo, para nem todo mundo é técnico, dá uma definição de força de trabalho, acho que ajuda para talvez as pessoas que não estão escutando possam se ilustrar melhor sobre a questão da definição de força de trabalho, da desocupação, só para ajudar o pessoal. A força de trabalho são as pessoas que estão, né, dentro do mercado de trabalho, buscando emprego, estão fazendo parte do mercado de trabalho, né? E ainda que procurando emprego, não necessariamente. Ainda que buscando emprego, né? E a taxa de desocupação, né, são as pessoas que estão no mercado de trabalho, né, mas elas não estão ocupadas, elas não estão trabalhando. Então, quando a gente fala que essa taxa de desocupação chegou a um valor mínimo dessa série histórica, é porque você tem um mínimo, né, uma proporção mínima de pessoas dentro do mercado de trabalho que estão desocupadas. E quando a gente fala que tanto a força de trabalho está crescendo, mas a taxa de desocupação está caindo, a gente está vendo aí que está tendo um aumento de emprego de uma forma geral, né? Porque não é só a taxa de desocupação não estaria caindo só porque pessoas eventualmente estariam saindo do mercado de trabalho. Não, elas estão entrando, a força de trabalho está aumentando e mesmo assim a taxa de ocupação estava caindo, né? E aí o que a gente está vendo agora é uma desaceleração de todo esse movimento aí dentro do mercado de trabalho. Quando a gente olha o gráfico 12 aí do nosso boletim, vocês vão poder perceber que a parcela ocupada da força de trabalho, e aí, né, linkando com a pergunta que o professor Carlos fez, né, sobre essa relação entre taxa de ocupação e força de trabalho, né, a parcela ocupada da força de trabalho, ela continuou crescendo ainda no segundo semestre de 2025, mas também apresentando um indício de uma reversão dessa trajetória. Então, quando essa trajetória da força de trabalho ocupada, quando ela começa a desacelerar, se a demanda por trabalho se mantiver, né, se a força de trabalho ocupada está começando a desacelerar, mas a demanda por trabalho continua, se mantém no mesmo patamar, isso tende a intensificar uma competição por mão de obra no mercado de trabalho, que tende a pressionar o salário real para cima, né? E nessa mesma direção, a gente tem observado aí um aumento persistente da taxa de rotatividade no emprego, que também é um outro elemento que vai reforçar essa pressão sobre os salários reais. E aí, se a gente olhar o gráfico 13 aí do nosso boletim, na sequência, né, do boletim, a massa salarial e o rendimento médio do trabalho seguiram crescendo pelo menos até outubro de 2025, sem ainda apresentar uma tendência de reversão desse crescimento. Aí, só para dar uma ideia, colocar alguns números aqui para vocês, nos 12 meses entre outubro de 2024 e outubro de 2025, a massa salarial cresceu 9,7% em termos reais, né? Ou seja, acima da inflação. E o rendimento médio real do trabalho principal cresceu 3,3%. Né? Do ponto de vista setorial, esse aumento dos rendimentos ele foi puxado, né, mais fortemente pelo setor primário, seguido por alojamento e alimentação, construção e informação. E já do ponto de vista regional, que é um aspecto que muito interessa aqui, né, nesse boletim das finanças estaduais, os maiores aumentos foram do Distrito Federal, Sergipe e Santa Catarina. Já com relação aos salários reais,
em Rondônia, Pará, Piauí, Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso, houve uma estagnação ou até mesmo uma leve retração. E do ponto de vista das categorias de emprego, o setor que liderou o crescimento de ganhos reais de rendimento entre janeiro e outubro de 2025 foram os empregados do setor público, tá? Que chegaram a um ganho real de 2,6%. Já os empregados do setor privado com carteira assinada também tiveram ganhos reais de rendimento de 2%, mas o outro lado dessa história aí são os empregados do setor privado sem carteira assinada, porque esses tiveram uma perda de rendimentos reais de 3,1%, enquanto todas as categorias de emprego doméstico, com ou sem carteira assinada, também tiveram perdas de rendimentos reais. Essas perdas foram de 5% a 6,3% em termos reais. E, por fim, para a gente finalizar aqui essa análise do mercado de trabalho, os trabalhadores por conta própria também apresentaram um aumento real, um ganho real nos seus rendimentos de 1,6% aí nesse período aí até outubro de 2025, mas a gente tem que olhar esse dado com bastante cautela, porque o trabalho, né, esse aumento da remuneração dos trabalhadores por conta própria, ele responde muito fortemente à demanda por serviços, ou seja, essa variação, o aumento dos rendimentos desse grupo varia muito de acordo com a quantidade de horas de serviço prestado dentro dessa categoria. Obrigado, Bruno. Só para responder aqui, eu acho que também esses dados vieram bem em linha, digamos, com o quadro geral apontado aqui. Você tem ainda no azul, ainda no positivo, ainda crescendo salário, ainda crescendo massa salarial, emprego, mas desacelerando o crescimento cada vez menor e, como a gente viu ali, o próprio crescimento salarial muito heterogêneo. Alguns setores crescendo, outros nem tanto, alguns perdendo. Então, assim, já não é o ganho salarial, já não é algo homogêneo que vai cruzando todos os setores, todos dos assalariados. Não assalariados e também os conta própria, que a gente já viu crescer. Então, é um quadro bem menos homogêneo, bem menos claro, que acho que em boa medida já revela já esse processo de desaceleração que marca 2025. E aí, Bruno, e sobre as finanças públicas federais? Só fazendo um comentário complementando isso. Isso também mostra que essa redução da taxa de inflação que ocorreu, né, ao longo de 2025 tem muito mais a ver com a valorização do real em relação ao dólar, né, do que com um aumento do desemprego, né? Então, assim, tudo bem, embora a economia tenha crescido menos, o número de postos de trabalho tem crescido menos, o desemprego segue diminuindo, né? É o famoso, é o segredo que ninguém quer falar, que a política do Banco Central de juro alto desacelera a inflação, não por causa de recessão, e por causa de valorização cambial. Exato. Então não é que não é que a inflação não diminuiu porque houve uma recessão que diminuiu muito o crescimento dos salários, né? Foi simplesmente porque no começo de 2025 o dólar estava muito alto e foi valorizando. Foi caindo. E também aqui, não fica claro, a gente não quer uma recessão tão grande que destrua o salário, jogue a inflação para perto da meta e destrua a economia. Na verdade, a gente, o que deseja todo mundo, dos trabalhadores e mesmo em relação ao país, é que exista um balanço razoável entre crescimento dos salários e crescimento, uma vez que o setor externo, graças a Deus, até mesmo por causa do câmbio, está dando uma folga para a gente ter esse crescimento. Bruno, e as finanças públicas federais? No update anterior do nosso boletim, a gente até apresentou uma descrição um pouquinho mais detalhada do regime fiscal sustentável, que está em vigor aí desde 2023. Então, para quem se interessar, a gente sugere sempre que volte lá no update, no primeiro update dessa edição aqui, dessa segunda edição. Aqui, nesse novo update, né, nesse segundo update, a gente segue a análise das finanças públicas federais, né, e aí só recordando que, pelo regime fiscal sustentável, existem dois mecanismos de contenção do crescimento das despesas primárias. Um que é o limite de gastos, né, um teto de gastos, e o outro que são as metas de resultado primário.
Então, se vocês olharem aí a tabela 10, na seção de finanças federais, vão ver na linha 5 da tabela que o limite que está estabelecido após vários ajustes que foram feitos aí ao longo do ano, o limite de despesas primárias ficou estabelecido em 2.261 bilhões de reais. E quando o Tesouro, Tesouro Nacional, quando ele projeta as despesas para o final do ano e ele vê que essas despesas estão ultrapassando o limite, ele tem que bloquear o que está excedendo o limite, ele tem que fazer um bloqueio de despesas para além do limite. Então, até o quarto bimestre, esse bloqueio estava um pouquinho acima de 12 bilhões de reais. Mas na avaliação do quinto bimestre, como ele já vai chegando mais perto do fim do ano, né, ele vai mudando a projeção dele, e aí ele já estava vendo que, com a projeção de despesas primárias que ele tinha, ele reduziu esse bloqueio para 4 bilhões 375 milhões de reais. E só fazendo uma ressalva que nem todas as despesas primárias, né, as despesas primárias são as despesas do governo que não consideram as despesas financeiras, como, por exemplo, o pagamento dos juros da dívida pública. Tá? Mas mesmo dentre as despesas primárias, existem algumas que não contam para o cumprimento do teto, como, por exemplo, as transferências por repartição de receita para os estados e municípios, a complementação ao Fundeb, o pagamento de sentenças judiciais e precatórios que tinham sido retidos por medidas do governo anterior, ressarcimento de descontos indevidos dos benefícios previdenciários. Tudo isso, se vocês quiserem ver assim, com um pouco mais de detalhes, as medidas em torno de cada um desses itens, lá nos nossos boletins, a gente coloca uma explicaçãozinha, o embasamento legal, o que aconteceu, por que essas despesas ficam fora desse limite. Então, para quem se interessar, está tudo mais detalhado por lá. E, como eu falei, existe, então, o outro mecanismo de contenção do crescimento das despesas primárias, que é a meta de resultado primário. E, para 2025, o centro dessa meta é de 0% do PIB, ou seja, de um equilíbrio entre receita e despesa primária, né? Só que, de acordo com o próprio regime fiscal, existe uma tolerância, um intervalo de tolerância de 0,25% do PIB para mais ou para menos. E aí, se vocês olharem aí na tabela 11 do boletim, na linha 7, vocês vão ver que o limite inferior do resultado primário é de 30 bilhões 970 milhões, de um déficit, né, de 30 bilhões e 970 milhões. Né? Mais uma vez aqui, existem algumas despesas primárias que elas não contam para o cumprimento da meta, tá? Aí vocês também podem dar uma olhada nisso com mais detalhes lá no boletim, elas estão detalhadas por lá. E o que aconteceu entre a avaliação do quarto bimestre para o quinto bimestre foi que o Tesouro projetou uma queda das receitas e um aumento das despesas, entre o que ele estava projetando anteriormente, né? Então, se antes ele estava projetando um déficit em torno aí de 30 bilhões de reais, vocês podem ver na linha 11 da tabela 7, né? No quinto bimestre, esse déficit projetado ele já estava um pouco acima, já estava em 34 bilhões, e aí, como eu falei para vocês, o limite inferior é 30, né? Então, se ele está em 34, ele vai ter que contingenciar algumas despesas, né? Que é o que a gente pode ver aí na linha 13, né? Um contingenciamento de 3 bilhões 288 milhões de reais no quinto bimestre, após a avaliação do quinto bimestre. E aí, quando a gente junta o que foi bloqueado, né, os 4 bilhões e pouco, que foram bloqueados por conta do cumprimento do teto, com os 3 bilhões e pouco que foram contingenciados para cumprir a meta de resultado primário, ao todo, ali no finzinho do ano, o governo estava fazendo uma contenção de despesas de 7 bilhões 664 milhões de reais. Tá? Só para ilustrar aqui para vocês, as maiores contenções são dos ministérios de Portos e Aeroportos, Agricultura e Pecuária, Turismo, Minas, Energias e Cidade, né, em termos absolutos, né, em valores absolutos. Para esse ano de 2026, a meta de resultado primário é de um superávit de 0,25% do PIB. Então, para 2025 era zero, né, era equilíbrio. Para 2026,
aí já existe uma pressão aí para um superávit, né, de 0,25, mas ainda se mantém a tolerância, o intervalo de tolerância de 0,25 para cima ou para baixo, né, que cria aí um intervalo entre 0 e 0,5% do PIB para o cumprimento da meta de resultado primário. Como é um ano eleitoral, já estão previstas aí, já está previsto, né, um aumento das despesas com fundo partidário eleitoral. Uma informação relevante é que essas despesas elas não podem ser contingenciadas, né, como eu estava descrevendo aqui para vocês, que quando as despesas primárias, a projeção está passando do limite inferior do resultado primário, o governo faz contingenciamento, essas despesas com fundo partidário eleitoral não podem passar por contingenciamento. Ficou estabelecido também que o governo vai pagar 65% das emendas parlamentares de execução obrigatória até o fim do primeiro semestre, que é uma medida que está relacionada também com o processo eleitoral, por conta da reestruturação dos Correios, também despesas do chamado Programa de Dispêndios Globais, no limite de até 10 bilhões de reais, que é o que está sendo avaliado como necessário para reestruturar essa empresa estatal, também não vão ser consideradas para o cumprimento da meta de resultado primário. E, por fim, no fim aí do ano, o Congresso aprovou projetos estratégicos de defesa nacional, que é um projeto de lei que tira, todo ano, nos próximos 6 anos, vai tirar 5 bilhões de reais de despesas com defesa do limite de gastos, ou seja, não vai contar para o teto de gastos, vai ficar fora do teto de gastos, porém, essas despesas vão continuar sendo consideradas para a avaliação do cumprimento da meta de resultado primário, né? Com um detalhe que, apesar delas contarem para a meta de resultado primário, o governo não vai poder limitar o empenho dessas despesas, né, contingenciar, etc., por conta do cumprimento da meta, né? Então, é mais uma medida que foi tomada e que vai gerar algumas despesas que não vão estar sendo contempladas dentro do teto da meta. E tudo isso, todas essas medidas de bloqueio, contingenciamento, toda essa contenção e toda a projeção do que fica dentro do teto, o que fica fora do teto, vai ter muita relevância para o que já estava sendo apresentado aqui anteriormente, né, que é o efeito do aumento das despesas federais, né, sobre o crescimento da economia, etc., como o Guilherme estava apresentando aqui anteriormente. Então, devolvo a palavra aí para vocês. Obrigado. Essa é uma parte meio, porque tem muita regra, né, para nós, mas tem regra do teto, tem regra do primário, também tem a regra de ouro, então, o que não falta é regra, e para destrinchar isso, a gente espera ter ajudado as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, tantas regras assim. Agora, a gente falou bastante de câmbio, que o câmbio valorizou, acho que passar de novo para o Guilherme aqui para falar exatamente sobre isso. Câmbio e setor externo, que foi tão positivo, digamos assim, para o desempenho da inflação no período. Sim. Bom, o balanço de pagamentos do Brasil, ano passado, teve um padrão que manteve o padrão, né, que a gente tem observado nos últimos anos, que é um grande superávit na balança comercial, ou seja, apenas no comércio de bens, um déficit de serviços, certo? Então, quando soma, né, o comércio de bens e de serviços, isso resulta um saldo próximo de zero, né? Porém, nós temos um déficit grande na chamada conta de renda primária do balanço de pagamentos, que é basicamente a conta que contabiliza o pagamento de juros e dividendos, o que você envia para o resto do mundo e o que você recebe do resto do mundo. Então, o Brasil é bastante deficitário nessa conta. Historicamente, e a conta de renda secundária, que são as transferências unilaterais, no caso do Brasil, não tem um peso grande. Transferências laterais, basicamente, são pessoas que moram fora do Brasil, imigrantes que mandam, e pessoas que estão no Brasil que mandam para fora. No Brasil é positivo, né? Normalmente é positivo, mas não é tão expressivo assim. Então, juntando tudo isso, nós temos
saldo, tudo isso o quê? Né? Um saldo próximo de zero, juntando o comércio de bens e serviços, um pequeno superávit nas transferências unilaterais, e um déficit grande na conta de rendas primárias. Então, nós temos, juntando tudo isso, temos um déficit em transações correntes, né? O que eu acho que vale destacar também, que está nesse gráfico aqui, isso sim acho que é uma novidade, digamos assim, dos últimos anos, é que houve um grande aumento da saída de divisas por conta da aquisição de criptoativos, certo? Então esse gráfico mostra que essa conta, essas despesas não Conta de tinham. capital, não é isso? Isso, então, isso. É bom explicar para porque deixa eu não só para porque são 3 contas, na verdade ele está falando de transações correntes, a conta financeira que é a entrada e saída, digamos, de capital aqui, mas tem uma terceira conta, aonde estão esse tal dos criptoativos. Vocês ficam pensando que criptoativo é só criptoativo, não, tem dólar por trás do criptoativo e bastante, né, você vai falar. Sim. Então, a conta capital, ela registra, ela historicamente registra transações que não têm um peso tão grande, né? Como aquisições de terras, né? Ativos não financeiros não produzidos, né? Mas o Banco Central teve que pensar onde que ia registrar Criptomoeda. essas despesas com criptoativos, né? Que estão passando a ter um valor expressivo, né? Então a gente pode ver que até alguns anos atrás, ali, até antes da pandemia, isso não tinha valores importantes, e agora tem uma saída de divisas da ordem de 16 bilhões de dólares por ano, né? Só uma curiosidade, jogador de futebol também entra nessa conta aqui, né. Na conta capital, né? Não Não no criptoativo. o Mas passe espaço de jogadores é. quando entra também entra no tal dessa conta de capital, mas que está ficando muito negativo agora por causa dos nossos Isso. criptoativos. Então, assim, resumindo, né, isso aumenta a quantidade de dólares que temos que financiar na conta financeira, certo? Você tem que somar isso que sai com o déficit nas ações correntes para Isso. ser financiado na conta Então financeira. isso aumenta a necessidade de receber investimentos para financiar o déficit combinado de transações correntes e da conta capital, cujo déficit está maior por conta dos criptoativos. Bom, então esse último gráfico aqui mostra as fontes, né? Vamos chamar assim, as fontes de financiamento que são registradas na conta financeira do balanço de pagamentos. Então, o Brasil, ele historicamente recebe bastante investimentos externos diretos, que são investimentos, basicamente, investimentos onde a empresa participa da administração do negócio, certo? Além disso, então, ano passado recebemos, até outubro, né? Recebemos cerca de 50 bilhões. Líquidos, né? Esse valor é líquido. É líquido, Na verdade, você tem. É. Obviamente, como todo mundo sabe, tem muito mais multinacional estrangeira aqui do que brasileira fora. Então, isso é líquido em geral. Mas tem sido muito expressivo. É o investimento que a gente recebeu menos o investimento que a gente fez no exterior. Isso. Bom, então recebemos, em termos líquidos, cerca de 50 bilhões de dólares de investimento externo direto, cerca de 10 bilhões de dólares em investimento em carteira, né? E aí aqui entram a compra de ações e de títulos da dívida pública, né? Então, quando o Banco Central aumenta os juros, né, para controlar a inflação, isso acaba gerando uma entrada de dólares, uma parte disso nessa conta de investimentos em carteira, porque torna os títulos públicos mais atrativos, e isso contribui para apreciar o real em relação ao dólar e contribui para diminuir a inflação, tá? O saldo aqui de derivativos não tem um valor relevante, e recebemos também outros investimentos. Nesses outros investimentos que está a famosa dívida externa, certo? Os empréstimos. Os empréstimos, né, que compõem a dívida externa, mas tem outras coisas também, né? Tem créditos, adiantamentos comerciais, né?
e depósitos que residentes têm fora do país ou que estrangeiros têm aqui no Brasil, tá? Inclusive, uma das seções do relatório traz um estudo, né, mais aprofundado para mostrar como que esses investimentos reagem, né, a mudanças no diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Então, para mostrar, vamos dizer, por exemplo, se o Banco Central aumenta a taxa Selic, quanto que isso gera de aumento de investimentos em carteira, de investimento externo direto, de outros investimentos, né? Sempre lembrando, de novo, que esse é o mecanismo principal de combate à inflação no Brasil. Sim. Você torna mais atrativos os ativos internos, valoriza o câmbio, como a gente viu, faz uma redução expressiva da inflação. Sim. Esse ano deu certo. E, inclusive, um resultado que me surpreendeu um pouco é que o investimento externo direto é bastante sensível, né, ao diferencial de A gente juros. pode ver até tratados, vamos combinar aqui a gente É. fazer um programa específico sobre juros e investimento direto externo, porque eu acho que é a coisa central no Brasil, mesmo que a gente já viu. Não bastasse o nosso 10 tração de corrente, agora as criptomoedas estão forçando mais a gente a captar lá fora para poder fechar o nosso Sim. plano de pagamento. Isso no limite pode fazer com que a gente tenha que manter um diferencial de juros mais elevado em relação ao resto do mundo, para captar mais, para receber mais investimento na conta financeira, né? Exatamente. Bom, então agora vamos passar ao nosso querido André. O André ele é coordenador dessa área de estudos das finanças estaduais e ele vai fechar aqui a nossa apresentação exatamente com um panorama geral do comportamento das finanças atuais. André, obrigado. Obrigado, professor. Vou falar aqui das finanças dos estados brasileiros. E a gente está usando os dados até outubro, os dados dos relatórios publicados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, primeiro vou começar falando das receitas, da despesa e depois da situação geral. E, enfim, a leitura em geral segue essa linha de que está tendo uma desaceleração da economia, isso se reflete na arrecadação e nas despesas, mas com alguns elementos distoantes, assim. Então, começando pelas receitas, olhando aqui no gráfico 33, a gente vê a trajetória da receita corrente líquida, né, que é o principal indicador da receita dos estados. Ele vinha de uma trajetória que teve uma oscilação forte, teve um crescimento em 21 e 22 bem expressivo, aí em 23 teve uma retração grande, por conta de que em 2022 o governo federal fez duas leis complementares, a 192 e a 194, que reduziram a arrecadação de ICMS dos estados brasileiros. E isso fez com que, em 2023, a receita corrente de todos os estados, praticamente, caísse bastante. Em 24, com a economia crescendo um nível significativo, a arrecadação subiu, mas agora, em 25, ela tinha subido 6% no agregado dos estados em 24, e agora, em 25 até outubro, ela tinha subido só 2,9%. Então, bem menos do que os 6% do ano anterior. E aí, olhando o gráfico 34, a gente vê que isso tem diferenças regionais bem grandes. Eu vou apresentar aqui as análises dividido pelas 5 macro-regiões do Brasil, mas no boletim em si a gente vê pelos estados todos o dado para ver a situação individual, e em cada região tem estados que estão indo na contracorrente dessas tendências maiores, né? Mas aqui a gente vê que, enfim, o norte e o centro-oeste, as regiões norte e centro-oeste, tiveram um crescimento maior do que essa média nacional, um crescimento acima de 4%, enquanto o sudeste cresceu só 1,9%, e nordeste e sul cresceram por volta de 3%. Mas se a gente vai olhar no mais detalhe como é que é composto esse crescimento da receita corrente líquida, no gráfico 35, a gente decompõe para chegar naquele número, né, no 2,9% do agregado dos estados, a gente vê o que cada rubrica contribuiu, né? E aí tem algumas coisas interessantes nesse gráfico, que a gente vê na região Nordeste, ela teria um crescimento próximo à região Norte e Centro-Oeste, então mantendo esse grande bloco de Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tendo um crescimento maior do que o Sul e Sudeste, é uma tendência que a gente vê historicamente no Brasil nas últimas décadas. Mas o Nordeste não teve isso nesse último ano por conta de um decrescimento bem expressivo dessas outras transferências, e que eu
se a gente for olhar isso numa lupa, se deve a uma coisa bem idiosincrática assim, desse ano, que teve ações judiciais relativas ao anterior ao Fundeb, tinha o Fundef, né, um Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, entre 99 e 2006. Acho que 2007 eu acho que ele passa a ser Fundeb. Mas nesse período lá atrás, a União repassou menos do que deveria a certos estados. E aí, enfim, isso até 2006. Aí isso rolou, até que em 2021 teve essa negociação, né, sobre a ação judicial, teve uma emenda constitucional que definiu um cronograma de pagamentos para essa que virou uma dívida, né, da União, que tinha repassado menos para os estados. Então, nos últimos anos, a União esteve repassando grandes quantias assim dessa dívida que ela tinha com esses estados. E aí, quando ela termina de passar, e ela terminou de passar em 2024 para alguns estados grandes no Nordeste, em 25 não tem essa transferência, e aí aparece essa queda, né? Mas é uma queda, enfim, que é mais contábil, porque do resto as receitas estão crescendo bastante. Então, o Nordeste, em suma, tirando esse fato de que ele tinha ganhado essas transferências em 2024 e não ganhou em 25, ele está seguindo o rumo do Norte e do Centro-Oeste, nessa tendência nacional. Enquanto isso, no Sul e Sudeste, os valores, né, da receita cresceu 1,9% no Sudeste e 3,1% no Sul, mas também é importante a gente perceber que boa parte desse crescimento se deve não a receitas tributárias ou outras receitas, transferências, mas se deve a rendimentos de aplicação financeira. Então, isso é que esses estados acumularam caixa e, com a Selic muito alta, esse rendimento financeiro está sendo expressivo para o estado. Então, isso não tem a ver com a atividade econômica dali, está bem, isso decorre da macroeconomia com os juros altos. É curioso que os juros altos têm um efeito muito heterogêneo sobre os estados, né? Porque os estados endividados, para eles a situação piora, mas os estados que têm dinheiro em caixa, a receita aumenta. E os que estão endividados com taxas fixas com a União não são afetados, né, no lado passivo. Mas os que estão, que varia também, enfim, eu vou chegar na parte da dívida, mas tem esses efeitos super heterogêneos, né? No Sudeste, de um crescimento de 1,9% da receita corrente líquida, 1,1% é explicado por esse caixa rendendo rendimento financeiro, né? E, no mais, olhando o gráfico 37, a gente pode olhar, dando um zoom assim nas receitas tributárias, que tem mais a ver com a atividade econômica, e que também teve muito a ver com o crescimento de alíquotas nos últimos anos do ICMS, né, subindo a taxa do imposto. Isso ocorreu em reação àquelas leis que eu citei, da 192 e 194, mas a variação do ICMS nesse ano de 2025, ela teve mais ou menos homogênea no país, ao redor de 2,5%, em termos reais, né, sempre descontando a inflação aqui nessa análise. Mas no Sul ela foi muito baixa, o crescimento do ICMS no Sul foi só de 0,5%. Então, isso mostrando também as dificuldades da atividade econômica de se manter nesse ano. Para além das receitas correntes líquidas, né, que eu estava analisando, é preciso olhar no gráfico 39 as receitas de capital, né, que são, em geral, alienações, né, vende um ativo público ou uma operação de crédito, ou, enfim, coisas mais extraordinárias. E aí a gente vê um volume grande de operações de crédito sendo feitas nas regiões Norte e Nordeste, então que vai na contracorrente desse processo de desaceleração. Esses estados estão captando, né, estão criando dívida, e isso se reflete também porque eles estão numa situação fiscal bem mais positiva, assim, em termos da capacidade deles futura de pagamento dessas dívidas que eles estão contraindo, e que se refletiu na CAPAG, né, que é um índice que a Secretaria do Tesouro Nacional faz para classificar a saúde financeira, né, das contas públicas
dos estados, e que no Norte e Nordeste estão muito bem nessa classificação. Então, essas operações de crédito têm um porquê, assim, uma explicação para elas serem possíveis nesse momento. E elas vão se refletir em investimentos, né? Em geral, são operações vinculadas a um programa de investimentos. A gente vai falar isso nos investimentos. Outra coisa digna de nota é que teve também operações no Sudeste, né, que são relacionadas a receitas de depósitos judiciais também, que o Estado conseguiu adquirir essas receitas e foi significativo. Isso também não tem a ver com a atividade econômica em si. Eh, Aí já passando para análise das despesas, aqui olhando o gráfico 41, a gente vê as despesas nos últimos anos, elas seguem em linhas gerais a tendência do que a gente viu nas receitas, tanto porque os estados têm pouca capacidade de se endividar ou não conseguem muito acumular caixa para se desviar um pouco do que eles arrecadam a cada ano. Então, as despesas seguem um pouco o padrão das receitas. E aqui a análise de 2025 não é um ano fechado, a gente está até outubro, e aí isso interfere um pouco no critério da despesa que a gente usa, que é a despesa liquidada, que, enfim, dentro da execução orçamentária, né, tem a despesa, primeiro tem a lei orçamentária, e aí depois você faz o empenho da despesa, que é a categoria que a gente analisa todos os anos fechados, mas quando o ano não está fechado, é preciso olhar pela liquidada. Isso a gente explica em detalhe no boletim, tem essa parte metodológica para a gente conseguir, num ano que ainda não fechou, analisar e comparar com outros anos uma despesa. Isso é as dificuldades metodológicas assim desse trabalho. E aí, no, nesse sentido, o crescimento das despesas no das despesas liquidadas no ano de 2025 estava em torno de 5%, com menor peso no Sudeste, até outubro, e um peso maior na região Nordeste e Centro-Oeste e menor na Norte, né. Isso vai se refletir no resultado primário, nessa diferença entre o crescimento da receita e o crescimento da despesa. E se a gente vai olhar no que compõe essas despesas, enfim, tem mil idiosincrasias, assim, a situação de cada estado, se não deu o reajuste no ano passado e vai ter que dar agora para o pessoal, ou se já deu no ano passado e agora não precisa dar. Eh, mas a gente vê um padrão de que está tendo vários estados com crescimento de custeio maior, né, outras despesas correntes. Os investimentos não estão tendo um crescimento tão grande, enfim, refletindo essa desaceleração econômica. E a despesa de pessoal não teve um crescimento tão expressivo na maioria das unidades federativas. Eh, Ainda nas despesas, a gente faz um estudo nesse boletim sobre comparando, né, na federação, os 3 níveis, né, o governo federal, os estados e os municípios, eh, sobre, enfim, como que se distribui, né, quem é o setor público no Brasil. E aí tem no gráfico 44, a gente pode comparar um pouco o que cada ente gasta, assim. E aí a gente vê algumas coisas curiosas, como, enfim, a União é responsável, grande parte do gasto dela é o INSS, né, o Regime Geral de Previdência Social, e ainda aqueles outros benefícios, Bolsa Família, o FGTS e tal, isso é um grande bloco da União. Mas tirando esse bloco e tirando os juros da dívida, né, que a União tem muito mais, e os estados têm uma boa parte também, dos quais mais ou menos metade vai para a União e metade é bancos públicos e dívida externa. Tirando esses blocos do financeiro e do INSS e benefícios em geral, o gasto é basicamente pessoal e regime dos servidores, né, a previdência dos servidores. E aí os estados têm um peso muito maior do que a União. Se a gente for olhar o gasto com pessoal, a União tem menos servidores do que os outros níveis, e os servidores da União, em geral, ganham mais. Então, isso equilibraria um pouco, mas ainda assim, a União é responsável por aproximadamente 19% dos gastos com pessoal, e os estados 40% e os municípios 41%. Então, os estados e municípios com 2/5 cada e a União com 1/5 dos gastos com pessoal. E o regime de servidores, ele é um pouco proporcional a esses valores do gasto com o Estado,
porque a previdência, né, dos servidores públicos é paga não é no INSS, né, ela é paga pelo próprio ente público. E ela é grande também nos estados e um pouco menor na União. Isso é um estudo que a gente fez nesse boletim, né, nesse segundo update, sobre esse retrato assim da federação. Ainda nas despesas, olhando os investimentos, no gráfico 45 a gente vê a trajetória deles nos últimos anos em comparação com a União. E a gente tinha visto os estados acelerarem, né, como o Guilherme tinha colocado, né, os estados e municípios aceleraram muito, a gente fez um estudo disso no boletim passado. E aí agora com esses dados de 2025 até outubro, a gente vê, enfim, mantém esse padrão da União atrás dos estados, mas ambos desacelerando bastante, assim. Se os estados gastaram 9% da receita corrente líquida com investimentos em 2024, em 2025 estava em torno de 6%. Enfim, ainda mantém um nível alto, mas já caindo bastante. E nesse processo do aumento dos investimentos subnacionais, a gente também fez um estudo nessa edição, que está no gráfico 47, tentando usar uma base de dados que analisa o agregado dos investimentos subnacionais para ver um pouco no que está sendo investido, né? E aí o dado mais recente de 2023 pode ter mudado, mas se for um padrão recorrente, a gente vê, enfim, consegue essas informações do que está sendo feito, né? Então aí a gente vê muito investimento dos estados, né, que é mais o nosso foco aqui, em transporte, né, malha rodoviária e tal, essa questão logística também dos estados e infraestrutura urbana, né? Isso é quase metade dos investimentos estaduais e também tem uma parte significativa ligada à saúde, né? O SUS, enfim, ele é muito importante nos municípios, né? Mas nos estados também tem atendimentos de maior complexidade, então hospitais e coisas de diagnóstico. E na educação também, estados e municípios partilham essa competência, né? Então tem muito investimento em educação estadual. Eh, Enfim, no relatório em si tem mais detalhes sobre esse ponto. E seguindo a análise, para concluir, olhar o gráfico 50 que mostra a dívida dos estados, e também o caixa que eles têm. Então, e aí com isso você consegue ver a situação líquida deles, né? Tipo, a dívida menos o que eles têm. E aí a gente consegue ver estados que até são credores, né? Que eles têm tanto caixa que isso supera a dívida deles. E aí por isso eles teriam uma dívida negativa, né? Uma dívida líquida negativa. E aí a gente vê a distribuição disso, os maiores estoques de dívida em si estão no Sudeste e Sul, mas também tem volumes de caixa, né, e haveres financeiros em geral muito grandes acumulados nesses estados, que se refletiram lá naquelas receitas de aplicação financeira. Esses grandes volumes de dívida que estão no Sul e Sudeste, na sua maioria são dívidas com a União, que são contratos com uma taxa fixa, e que, portanto, não é afetada pela alta da Selic, como o Guilherme estava colocando. Já os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que tinham quitado praticamente a sua dívida com a União e pegaram novos empréstimos nas últimas décadas com bancos públicos ou com instituições estrangeiras, esses contratos já são taxas flutuantes, né? Então, a alta da Selic impacta neles. Então, mais uma vez, o impacto diferenciado da alta da Selic na federação. Obrigado, André. Bom, você vê pelo tempo que a gente está falando aqui sobre o nosso boletim, como ele é complexo, eu acho que isso é só uma motivação, é só um voo de pássaro para as pessoas que estão interessadas irem lá no nosso site, www.centrocelso.org.br, para baixar o boletim, quem gostar mais de uma área, se interessar mais estado, e a parte do André, mais macro, aqui a parte do Guilherme e de outras pessoas. O Bruno se concentrou mais na parte do setor público, mas outros setores. Então, acho que a gente está oferecendo para vocês, obviamente, agradecendo de novo, como sempre, a Concefaz por apoiar essa iniciativa, tá? A gente está oferecendo para vocês um razoável, um mergulho relativamente profundo na economia brasileira e esperamos voltar aqui em abril para fazer exatamente o ano de 25 fechado
ver o que de fato aconteceu, se essas tendências se confirmam ou não. Muito obrigado e até o próximo programa.